Está em discussão única um relatório final elaborado pelo relator da comissão processante, vereador Rubens Nunes. Franqueio a palavra aos vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar-se, os quais terão 15 minutos e o seu tempo seja cronometrado. Uma questão de ordem, isso, senhor presidente, uma questão de ordem. Vai ser só do vereador, do relator ou do apartado? Primeiro do relator. Só do relator? Sim. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Edu Gelme. Fala depois da acusação. Né? Som. Presidente, vereadoras Ana e Flávia, nobres pares, público aqui presente, uma boa madrugada a todos. Senhor presidente, são quase 12 horas falando sobre o processo, 2 relatórios na noite de hoje, e nós temos que naturalmente optar por um. Dentro daquilo demonstrado por várias e várias sessões aqui nessa Câmara, e eu gostaria de falar aos presentes que o Tribunal de Contas, ele não vem do além e dá uma canetada e fala que está tudo errado. O tribunal, nós estamos falando especificamente, praticamente, das contas de 2015. O tribunal, em 2014, ele anuncia os problemas que vêm vindo da gestão pública. Ele vem no meio do ano e anuncia quais são os problemas. E cabe à administração resolvê-las, se antecipar aos problemas para que não haja o que está acontecendo nessa histórica noite, nessa madrugada de hoje. Lembrando que antigamente você tinha apenas o Tribunal de Contas, que é um órgão de assessoramento, porém técnico, que julga de fato as contas de prefeitos e presidente de Câmara. Houve uma mudança nesse processo. Hoje não só tem o tribunal, você também tem o Ministério Público de Contas, que também faz a própria averiguação das contas de prefeitos municipais e de câmaras. Agora, quando se fala que as contas não foi julgada, não é verdade. As contas foram julgadas e foram negativadas por 3 votos a 0. O que o prefeito atual pretende no momento é apelar ao pleno, onde serão 7 votos. É claro que ainda não se esgotou, mas elas já foram julgadas, rejeitadas, e existe uma apelação ao pleno, que a data estipulada do prazo máximo será dia 10/12/2018, a data máxima. E eu vou fazer aqui algumas alusões ao relatório do nobre relator da comissão processante, Rubens Nunes. Rubens destaca em seu relatório automaticamente todos os apontamentos do Tribunal de Contas. E eu vou elucidar em alguns casos o que aconteceu no próprio relatório do relator. A execução orçamentária de R$ 38.268.977,53. O prefeito empenhou e não pagou. É muito claro a definição do Tribunal de Contas. O déficit orçamentário de 11,31%. Mas isso traduz muito claramente que o prefeito gastou, naquele momento, R$ 37.173.548,20 a mais daquilo que ele tinha no orçamento. E haja vista que nós estamos falando no ano de 2015, e os senhores e o público presente sabem que a dívida do município já chega a 100 milhões de reais. Nós estamos falando das contas de 2015, onde ele gastou 37 milhões. Já para agora, no ano de 18,
consolidando as contas de 17, já são mais de 100 milhões de reais. O Tribunal de Contas, mais uma vez, ele fala que foram gastos abusivos com a festa da uva no valor de R$ 1.602.600 com shows. É proibido contratar show? Não, não é proibido. Mas é proibido comprar o show por esse absurdo e deixar de pagar o FGTS, o INSS e aquilo que é devido ao funcionário. Isso é fato. Como é que eu invisto em shows e deixo de pagar aquilo que é direito do funcionário? Aumentou a dívida em 215%. Nós não estamos falando em nem 5 e nem 10. Nós estamos falando em 215%. Relatados pelo relator da CP. Transposição, remanejamento sem autorização legislativa. Sabe o que é isso? Ele tem um déficit orçamentário e faz transposição sem autorização legislativa. É claro, ele acha que está tendo superávit, quando na verdade ele tem um déficit financeiro. Aí ele precisaria o quê? De autorização legislativa. Então ele entendeu tudo errado. Quando eu digo ele, a sua administração deveria ter alertado. Que ele está fazendo algo que ele não tem. Ele está fazendo em cima de déficit que existe o poder público. E aí, como já foi falado, o próprio relatório deixa de recolher INSS patronal e deixa de recolher o FGTS. São 3 preceitos legais que a administração pública tem que estar atenta. O índice na área da saúde, o índice na área da educação e folha de pagamento. São 3 coisas, 3 contas primordiais. O prefeito atende. Em educação, o mínimo é 25%. Ele passa muito além disso, faz investimento maior que isso, em seus gastos. E eu só vou fazer um comentário, que nas contas de 2016, avaliado pela CPI, que foi arquivada, eu até quero acreditar que não. Mas lá está constando no relatório que ele não chega a gastar os 25%. Mas é um outro problema, é das contas de 2016. E aí tem um outro índice que é prudencial, que é a folha de pagamento, onde ele passa do limite de 54%, chega a gastar 54,18%. Ele mantém um índice maior na educação, um índice maior na saúde, porém na folha de pagamento ele extrapola o limite dos limites. Ele ultrapassa o limite prudencial. Um dado que chamou a atenção no próprio relatório, a fiscalização trouxe fortes indícios de que houve superfaturamento na limpeza pública. É um dado a ser averiguado. O relator nos fala, nos narra isso, de que há indícios de superfaturamento na limpeza pública. Aí na própria defesa do próprio prefeito, se fala que várias vezes ele tentou mandar o estatuto do servidor a essa casa. Gente, nós não podemos brincar nem com a Câmara Municipal e nem com o servidor público. Se de fato desonerasse a folha, ele encaminhar o estatuto para essa casa, encaminhasse um estatuto com decência, com uma explicação à população não, aos servidores públicos, mostrando que eles vão estar assegurados. Porque são várias cidades que têm o fundo pelo estatuto e estão quebrados. Por quê? Porque tem uma alta gestão e ingerência do Poder Executivo. E nós nos propomos a aprovar o Estatuto do Servidor através de uma medida de segurança, onde nós vamos ter a certeza que aquilo que será depositado não poderá ser mexido nem por prefeito A, nem por prefeito B e nem por prefeitos que virão. E essa segurança não nos foi dada. Mandaram um projeto de lei com 2 páginas, fica autorizado o Poder Legislativo o Estatuto do Servidor. E que estatuto? E tem coragem de fazer a defesa no estatuto que mandou para casa? Desculpa, mas aqui não tem nenhum brincalhão. E do jeito que está, não vai aprovar mesmo. Agora, se há prova dele que há desoneração de folha, por que ele já não fez esse trabalho? Por que ele não pegou a instituição
Caixa Federal, Banco do Brasil, tivesse feito reunião com vereadores, comissão com servidores, já teria sido aprovado. E é muito engraçado enquadrar isso na defesa. É engraçado demais. E para concluir, o relator narra da seguinte maneira: diante do exposto, essa comissão processante, através de sua relatoria, conclui pela existência de irregularidades que configuram ato de improbidade administrativa sem dolo, já que as justificativas apresentadas demonstram a tentativa da administração em contornar as intempéries financeiras. E aí pede encaminhamento ao Ministério Público para eventual ação civil pública. Esse processo, ele já veio do Judiciário. Ele veio do Judiciário para que a Câmara Municipal tome uma posição diante do fato que existe, por um denunciante. Cabe à Câmara Municipal, e aí o respeito a todo voto, a todos os vereadores, é simples: ou acata pela cassação do prefeito, ou arquiva o processo. É nada além disso que a Câmara Municipal tem que fazer. Agora, eu não vou terceirizar o voto da Câmara Municipal para o Poder Judiciário, porque no mínimo, se nós fizermos isso, eu acho que vão dar risada da cara, ou fecha a Câmara, ou terceiriza a Câmara para o Poder Judiciário. A decisão tem que ser tomada aqui, se houve improbidade ou não houve improbidade. Como é que eu vou terceirizar para o Poder Judiciário? É, no mínimo, muito ruim essa decisão de encaminhar para o Judiciário. Gente, não vão brincar. Ou nós vamos pelo acatamento e vamos seguir com a propensa cassação do prefeito. Se tiver o quórum de 9 votos, o prefeito será cassado. E se não tiver, será arquivado. Mas é aqui que tem que decidir. Não é no Judiciário nesse momento. Então, naturalmente, eu pretendo não falar no outro relatório. Naturalmente, estarei rejeitando esse relatório. Boa madrugada a todos. Mais algum vereador querendo se manifestar? Senhor presidente, o senhor disse que vai ter 15 minutos para cada relatório, que eu tenho 2 horas no primeiro relatório e 2 horas no segundo. Eu acho que não é por aí o processo. Acho que tem que ser analisado 15 minutos para cada vereador, analisando ambos os relatórios, mas numa única sentada. Não tem como você fazer 2 votações, 2 critérios de análise num julgamento de comissão processante. Aceitável, extraordinariamente, um relatório em apartado, mas se fala 15 minutos sobre os relatórios e a defesa fala 2 horas, senão nós vamos ter aqui ultrapassando às 6 da manhã nesse procedimento. Não cabe eu falar 4 horas, é contra... Sim, mas eu não posso ter 15 minutos cada vereador no relatório, eu falar 2 horas, e eu ter 15 minutos no outro relatório e eu dispensar. Nós temos que ter uma harmonia no procedimento. Bom, aí fica a critério dos vereadores. Se quiserem falar em 15 minutos para os 2 relatórios, ótimo. Se você quiser falar 2 horas, ótimo. Se quiser falar 10, 15, 20, 30 minutos, ótimo também. Se quiser usar as 4 horas, ótimo. Eu vou seguir o decreto 201/67 e o... Pode falar. Não, presidente, o que eu estou alegando é o seguinte: não é possível, de acordo com o decreto-lei 201, que se fala 15 minutos cada vereador num relatório, 2 horas no outro, eu falo 2 horas, depois mais 15 minutos no relatório e mais 2 horas. Isso está contrário à lei. Eu estou dizendo o seguinte: é 15 minutos para cada vereador analisar ambos os relatórios e até 2 horas para que a defesa possa fazer a sua justificativa, a sua defesa. Isso é o razoável, senão nós vamos estar fazendo 2 julgamentos de comissão processante.
Está sob a apreciação do plenário. Aprovado? Eu não faria dessa maneira. Então, aprovado por todos os votos favoráveis. Discute-se os dois pareceres em 15 minutos. Os vereadores que querem se manifestar. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Boa noite a todos. Bom, prometo não passar de 5 minutos. Né? É só para detalhar a diferença do relatório que eu fiz, que eu acabei de ler, e o relatório do relator, porque muita leitura, ficou tudo muito confuso, eu imagino. Então, eu destaquei alguns pontos aqui que eu quero chamar a atenção para o meu relatório, que foi o contrário do relatório do vereador Rubens Nunes. O foco alegado no relatório do vereador Rubens Nunes foi sobre o bis in idem, que é a dupla punição pelo mesmo fato, improvável no caso em concreto. Ou seja, o que ele está alegando é que a gente vai ter uma punição aqui e uma no judiciário, isso não é possível, que o prefeito estaria sendo punido 2 vezes pelo mesmo ato criminoso ou político-administrativo, ou seja lá como for. Bom, isso não é cabível de maneira alguma dentro de nenhum argumento. Primeiro, nós estamos falando de uma punição legislativa, político-administrativa, e a outra é uma questão judicial. Se for o caso de uma dupla punição, nós começamos o processo por aqui. Então, nós que estamos fazendo errado de mandar para o judiciário e querer uma segunda punição. Se tivesse começado no judiciário, aí faria um pouco mais de sentido. Então, esse argumento não entra, não cabe. O decreto 201/67 também gostaria de pedir, em nome de vários vereadores aqui, desculpa, porque esse procedimento de ler 100% do processo, ele não é do decreto 201. Ele pode ser se algum vereador fizer o requerimento, e o vereador Rubens Nunes fez, então foi lido o processo na íntegra. Na minha opinião, uma falta de respeito com quem está assistindo, com quem está em casa, de ficar até as 2h20 da manhã aqui, para poder participar de um evento democrático da cidade. Só um minuto. Correu tudo tranquilamente até agora, né? Então... Sobre, Edu, o que você comentou sobre indícios de superfaturamento da Litucera, está no processo, mas está só um resumo, mas tem o requerimento do Rodrigo Paixão 099 de 2018, que eu pedi a juntada durante o processo, que ele não alude sobre o superfaturamento, ele comprova que houve, na medida em que, ao final do relatório do requerimento, é comentado a seguinte frase: houve diminuição do transporte de recolhimento de lixo para a otimização do serviço, mas não houve baixa de valores mensais de R$1 milhão em média. Então, não tenho dúvida que isso é um superfaturamento vindo da Litucera. Então, o que o Edu levantou como uma suspeita, e também está no relatório do relator, é verdade, está comprovado, está aí nos autos, para quem quiser ler, como o processo é muito grande, talvez vocês não tenham tido acesso aí. Então, quanto aos relatórios, é isso. Quanto à leitura do processo, também já fui bem clara. Não há de se falar aqui em 2 julgamentos. Nós estamos falando de Câmara Municipal, de processo político-administrativo. Se alguém quiser discutir alguma questão no judiciário, que vá até o judiciário, faça a denúncia, mas lá é um órgão, aqui é outro órgão, uma coisa não se confunde com a outra. Mais algum vereador querendo se manifestar? Não. Essa palavra, presidente? Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, amigos aqui ainda presentes, eu vou primeiro na linha do respeito. Eu pedi realmente a leitura do processo na íntegra, que eu entendo que, e entendi que, para você apreciar o relatório, você tinha que conhecer todo o processo. Então, eu pedi para a leitura do processo. E entendo que aqui nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós não estamos aqui numa comissão processante, preocupado em ficar 1 ou 2 horas, e sim fazer um trabalho correto, seja o tempo necessário que for. Até porque ninguém está fazendo favor, não. Isso aqui é uma obrigação do Legislativo e uma obrigação de cada vereador. Eu respeito o apontamento de cada vereador, mas tenho o direito também de não concordar.
Então, quando se soltou uns vídeos na rede social dizendo que eu tinha pedido por um motivo, eu discordo, o motivo foi esse, para poder entender todo o processo e o trabalho dessa comissão, na qual eu já até cumprimento os vereadores e quero cumprimentar o Eric, que nos auxiliou como secretário, quero cumprimentar a doutora Kelly e o doutor Gleison também, que acompanhou os trabalhos dessa comissão. Eu vou fazer um resumo, até pelo horário, mas mesmo com as divergências ocorridas e as discussões por entendimento diversos, até com a defesa do prefeito, foi no sentido de respeitar as regras e cada um ter a liberdade de votar e se posicionar de acordo com suas convicções. Iniciei os meus estudos verificando tecnicamente a diferença entre improbidade administrativa, infração político-administrativa e crime de responsabilidade. Em todo ordenamento jurídico no Brasil, não se admite nem duas punições pelo mesmo fato, muito menos 3. No caso da comissão processante, o doutor Fábio, ao despachar mandato de segurança, determinando a votação da abertura da comissão, recomendou à Câmara o cuidado de não violar o princípio do bis in idem, que é a dupla punição pelo mesmo fato. Isso o próprio juiz. Até para registrar, senhor presidente, tem que destacar que os fatos apurados das contas do ano 2015, ou seja, anterior ao presente mandato, iniciado em 2017, razão pela qual não há sustentação legal para a cassação conforme decidido pelo STF na oportunidade na época do impeachment da Dilma Rousseff. Então, diante de todo esse apreciamento e os trabalhos, o processo e os relatórios apresentados, diante desse exposto, eu concluí pela existência de irregularidade que configura o ato de improbidade administrativa sem dolo. E já peço a apreciação e aprovação dos nobres vereadores para que, com essa conclusão, possamos encaminhar essa análise ao Ministério Público do Estado de São Paulo, cuja a punibilidade e a viabilidade de eventual ação civil pública de improbidade administrativa. Já registro aqui meu pedido de aprovação desse relatório. Eu não ia entrar nesse mérito, mas a vereadora entrou no mérito no meu relatório, eu estava até respeitando, mas o relatório da vereadora, ele acata tudo o que é apresentado, só acata, mas não é conclusivo. É simples, é só ler ele até o final, ele não é conclusivo. O meu relatório ele tem início, meio e fim. Respeito o voto de cada um, assim como eu sempre respeitei, mas peço a aprovação dos senhores para que respeite o trabalho dessa comissão, esse relatório, que nós possamos encaminhar ao Ministério Público Estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador querendo discutir? Quer se manifestar? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, guarda municipal, a todos, só se digo muito boa noite, bom dia, creio que pelo horário já é um bom dia. Senhor presidente, eu quero cumprimentar inicialmente Vossa Excelência pela forma que conduziu esse processo desde o início. Cumprimentar os membros da comissão pelo trabalho realizado, os autores dos 2 relatórios em questão, que, independente de concordar ou discordar com argumentos ou mesmo com a conclusão, nós sabemos que é algo extremamente trabalhoso, que exige, no mínimo, muita dedicação, obviamente, partindo do pressuposto que ambos relatórios foram, de fato, redigidos
pelos que o assinam. Não entendi bem em um dos relatórios que é tratado tudo na primeira pessoa do singular, sendo que são 2 vereadores que assinam. Mas, de qualquer forma, quero levar em consideração o conteúdo em si de cada um dos relatórios. Acho muito importante fazer a clara diferenciação, como já foi dito dito por diversas vezes, lido e relido no decorrer dessa noite, a diferenciação entre a improbidade administrativa e a infração político-administrativa, que é, de fato, o que está em análise agora. A avaliação político-administrativa feita pela Câmara, ela tem um caráter puramente, essencialmente político, como já está implícito no nome. Enquanto a avaliação feita pelo Judiciário, se houve, de fato, improbidade administrativa ou não, ela é feita ao rigor da lei, uma análise mais técnica, né? E outra questão de se levantar é em relação ao parecer do Tribunal de Contas. A gente viu aqui que foi feita toda a denúncia e toda a argumentação em cima do parecer do Tribunal de Contas, que, como já dito, é um órgão puramente assessor, formado por técnicos, nem sempre especialistas no assunto, tanto que há uma grande divergência entre os próprios conselheiros, né? Muitas questões que determinados conselheiros consideram de uma forma, outros consideram de outra. Haja vista a divergência que existe, por exemplo, no que é considerado gasto de pessoal. Há alguns conselheiros que entendem que os gastos com contratos de mão de obra terceirizada não entram, outros entendem que entram. Ou, no decorrer do tempo, também houve muita mudança de entendimento, ora entendendo de uma forma, ora entendendo de outra. Daí, como que fica o gestor público diante dessa situação? Entra, não entra, é considerado, não é considerado? O parecer do Tribunal de Contas, que ele foi tão utilizado, no entanto, o próprio relatório afirma que o parecer não é um parecer final. E não é mesmo. Na medida que ainda exista algum recurso pendente de ser julgado, o julgamento final pode ser mudado. Logo, não é final. Ele é desfavorável até esse momento. E no recurso que ainda resta, se eventualmente for mudado. Mas o interessante é que, assim, quando interessa para a argumentação, está dito no parecer do Tribunal de Contas. Depois, o próprio relatório, em outro momento, já alega, não, mas o que vale aqui é a análise dessa casa, porque o Tribunal de Contas é um mero órgão assessor. Afinal, vale ou não vale o que está dito no parecer do Tribunal de Contas? Como dito, um parecer é o que parece aquele que o emitiu. Por isso que o nome já diz, é um parecer. É o que parece a esses técnicos ou avaliou. E muitas questões podem ser vistas e revistas. Agora, entrando propriamente aqui no mérito dos relatórios, já que aqui poderemos falar nesse período já para os 2 relatórios, eu entendi perfeitamente a argumentação do relator Rubens Nunes, entendendo, a princípio, que pode ter ocorrido, de fato, uma situação de improbidade administrativa, logo tem que ser avaliado pelo Judiciário, e não entendendo que houve, nesse caso, a caracterização da infração político-administrativa, na medida que, de acordo com a avaliação do relator e com o que eu concordo, não houve dolo. E quando a gente está falando aqui da avaliação das contas de ano de 2015, é muito diferente quando a gente fala, por exemplo, do período aí de 2006, 2005 a 2008, por exemplo, onde a gente teve um prefeito aqui, presidente do PDT, partido de alguns vereadores dessa casa, que teve conta rejeitada. Que teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas em fase final e pela Câmara Municipal. E houve algum processo de cassação de mandato? Houve? Não houve. Não houve. Houve o processo normal quando se tem a conta rejeitada, do prefeito ficar inelegível. Então, para dar um exemplo nessa cidade do que já houve
né, prefeito com contas rejeitadas, inclusive na Câmara Municipal, e não foi criado um processo de cassação de mandato. Poderia ter sido? Poderia ter sido, se fosse um entendimento político na época que esse fosse o caminho, mas não houve. Então, o fato de um prefeito eventualmente ter as contas rejeitadas, e nem é o caso, porque ainda não houve o julgamento final, houve um parecer contrário, mas o final, não quer dizer que deva ter necessariamente um processo aqui de cassação de mandato. Isso para exemplificar o que ocorre no caso de eventual rejeição de contas. Agora, quando a gente fala da avaliação das contas do ano de 2015, a gente tem que levar em conta a realidade que se vivia, que se vive no país e que se vivia nesse momento. 2015 foi o auge da crise financeira que estamos vivendo até hoje. Você fala, mas por que não houve a previsão no orçamento? O orçamento do município ele segue o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e depois, propriamente, a lei que estabelece o orçamento do município. Nesse ano, houve, na estimativa de receitas, uma superestimativa? Não, pelo contrário. Os próprios números que foram dito, a receita de 2015, ela foi fixada, ela foi estimada e fixada muito abaixo da inflação. Normalmente, você fixa de um ano para o outro, tomando como base a inflação do ano anterior, eventualmente, expectativa de crescimento até além da inflação, como houve em vários anos anteriores. Em 2015, já houve uma fixação bem abaixo do que deveria ser, tomando como base apenas a inflação. Ocorre que a crise foi tão aguda, tão acentuada, que afetou não só Vinhedo, a grande maioria dos municípios. Tanto que nós temos muitos municípios, que no ano de 2015 com problema nas contas, com indicação do Tribunal de rejeição de contas, ou com apontamento de irregularidades. Por que a gente teve um aumento tão significativo do desemprego? Porque muitas empresas quebraram, outras reduziram. Agora, dentro da área pública, todos nós sabemos, você não consegue tomar esse tipo de medida que você consegue na iniciativa privada, na área pública, onde tudo está engessado. Daí se pode se dizer, mas o aumento que teve na folha de pagamento não foi nesse ano, de um ano para o outro. Todos aqui sabem bem que houve um aumento gigantesco na folha de pagamento, acima de 10%, quando de 2011 para 2012, quando foi aprovada nessa casa uma equiparação de salários de funcionários públicos na área do magistério. Não é fato? Não é fato, senhores? Justa, eu acho que justa, sim. Era uma reivindicação antiga e justa, mas, na verdade, isso levou o gasto com o pessoal próximo do teto. Então, quando se faz uma comparação de 2011 para 2015, pulou-se 4 anos aí. Teria que se fazer de ano a ano. E ainda se faz, estamos falando, passou-se de 54% para 54,18%. É um dos principais pontos, superou o índice. E volto a falar, isso ainda está sob análise, né? Porque aí está sendo considerado o gasto, por exemplo, com terceirizados, no caso das merendeiras, por exemplo, que é algo que muitos conselheiros não consideram, que é um dos pontos fundamentais. E nesse período, a falar em 2015, não houve nenhuma medida de redução de gasto. É claro que houve, todos nós sabemos, houve devolução de prédios públicos, de vários prédios públicos alocados, devolução de carros. Quando você fala que foi suspenso um reajuste, não aumento, um reajuste inflacionário de secretários, de prefeito, houve, sim, na prática, uma redução, porque deixou-se de dar um reajuste. Então, houve uma série de medidas que foram tomadas. Todas essas medidas não foram suficientes? Não foram. Na medida que você tem uma arrecadação muito aquém do que estava previsto, do que seria razoável dentro da administração pública, ou você deixa de cumprir com certas obrigações, ou, fatalmente, você vai ter um estouro nas contas mesmo. E, como foi dito, entre deixar, por exemplo, de pagar 13º, de pagar funcionários em dia, ou de se investir o que é necessário na saúde, na educação, optou-se por deixar de fazer o recolhimento de FGTS,
do INSS patronal, a gente viu aqui pessoas apropriação indébita. Como apropriação indébita se o que não foi recolhido foi a parte patronal e não do funcionário. Mas como tem pessoas que gostam de falar muito, inclusive sobre o que não sabe, acabam falando besteira. Nessa opção, o que fariam os senhores? Não podemos esquecer de outra questão. Nós tínhamos uma Santa Casa no município de Vinhedo que estava praticamente fechada pelo prefeito anterior. Quando que foi feito o pesado do investimento na Santa Casa em obras, em reestruturação, em reforma de prédio, tudo? No ano de 2015. E aí, deveria não fazer? Deixar a Santa Casa continuar fechada? E daí vem se falar, não, mas teria que reduzir os de confiança. Os cargos de confiança, de assessoramento, por medida judicial, já haviam sido mais de 100, 120 e tantos cargos. Pela Justiça já haviam sido extintos em anos anteriores. Basicamente, o que ficou hoje são cargos o quê? De secretarias, diretorias, cargos propriamente de livre nomeação, não de funcionários. Peguem os cargos dos governos anteriores, de todos, e comparem o número de cargos de confiança que existiam nos últimos 15 anos com o que existe hoje. É só pegar e comparar. E depois vem falar em reduzir mais o quê? E fora do ano de 2015... 2016, já no ano de 2017, já houve uma melhora considerável nas contas, e de 2012 uma melhora ainda muito maior. E chegando nos dias de hoje, estamos falando no processo de cassação, tanto se cobrou aqui a redução das secretarias, foi feito. Qual prefeito anteriormente que fez essa redução? Houve quem prometeu, e isso eu sei bem de prefeito que prometeu. Fez, não fez coisa nenhuma. Fez nada do que prometeu. Tinha prometido que ia reduzir secretarias, vai ver se reduziu. Reduziu nada. Pela primeira vez na história da cidade, a gente teve uma redução, que era algo que era pedido por vereadores dessa casa, seja de situação, de oposição, de todos, foi feito. Além de outras medidas que foram e estão sendo feitas, e isso tudo não é considerado, isso não é visto. Nós estamos avaliando um governo que foi eleito quando? Em 2016. Depois de 2015. Logo, a população da cidade votou na eleição de 2016, conhecendo o trabalho realizado em 2015. Ou não? Ah, mas o prefeito ganhou por pouco, mas ganhou dentro das regras do jogo. Ah, mas ele teve 70% ou quase isso que não votou nele. Os outros adversários teve mais ainda que não votaram neles, na medida que já eram menos votos. Ou não? Por favor. Agora, se nesse momento todo prefeito, que no momento que a gente vive, tiver com baixa popularidade, for caçado, tem que se caçar a grande maioria dos prefeitos desse país. Só na nossa região, você avalia como que está Itatiba, por exemplo, como está Valinhos, como está Campinas. Por quê? Fruto da situação que a gente vive. Isso não quer dizer que no governo não tenha tido falhas. Houve falhas, houve erros, houve medidas que poderiam ser tomadas e não foram. Em governos anteriores, nessa cidade e em outras cidades. Então, senhores, eu quero deixar aqui o meu posicionamento favorável, vereador Rubens Nunes, ao vosso relatório, e com todo o respeito ao relatório elaborado e assinado pelos outros 2 membros da comissão, o meu voto contrário. Essa é a minha posição. Boa noite. Mais algum vereador? Peço a palavra. Palavra, vereador Edson PC. Vamos lá. Boa noite, eu sou o líder do PDT da Câmara aqui Municipal, tá? Líder do PDT. Boa noite. Primeiramente, né? Boa noite, não, é bom dia, boa noite. Primeiramente, o Rubens, Rubens, onde está escrito na lei que tem que mandar a comissão processante aberta, tem que mandar para o judiciário? Onde está escrito na lei? Eu estou com a lei aqui, ó, que fala...
Não, eu quero saber onde está escrito na lei para mandar para o judiciário, só isso. Eu estou com a lei aqui, eu só quero saber onde está escrito na lei, para me entender se está certo ou não o procedimento. Aqui está falando assim, ó. A comissão processante emitirá o parecer final pela procedência ou improcedência da acusação. Está aqui, a lei fala isso. Então, no meu ponto de vista, não teria que ter 2 relatórios. Tá? Outra questão. Sobre o relatório final que está aqui. Tá? Só quero entender também. Aí o Rodrigo, ou o Edu, ou os outros demais podem me ajudar também. Como eu sou novo, estou aprendendo, né? Como sempre. Está escrito assim, ó, conforme o relatado e documentado pela fiscalização, a Prefeitura de Vinhedo cancelou empenhos de despesas executadas em 2015 para empenhá-las novamente em 2016, o que mascara o resultado da execução orçamentária do exercício. Isso, qual que é o nome disso? É pedalada? É pedalada? Pode ser pedalada? Isso, então, é improbidade administrativa. Está lá, relatórios. Que pena que o Marcos Ferraz saiu, ele falou, está lá no relatório, está colocando que é improbidade administrativa do prefeito, mas não houve dolo. Não houve dolo. Houve dolo sim, como não? A população está pagando até hoje, por causa disso. A população está pagando até agora. A dívida, 100 milhões. Por quê? Prefeito parcelou em quantas vezes? 260 vezes, foi isso? Foi, né? 260? 60 vezes? 240, não foi? A parcela? Olha lá, quem está pagando? É o povo. É o povo que está pagando. Eu estou falando o que o povo acha de tudo isso. Eu saio para a rua, eu tenho coragem de olhar na cara de cada um e falar o que acontece. De cada um. Outra coisa. Tem pessoas que gostam de viver do passado, né? E não esquece o passado. Acho que foi tão bom, né? O prefeito que teve antigamente, que não esquece. Ainda quer criticar os vereadores que é do partido dele. Então, é assim, eu quero deixar muito sincero o Marco Ferraz, tá? Eu vou ser muito sincero. Quem faz eu, como vereador, sou eu, tá? Eu que saí para a rua para pedir voto para mim, tá? Eu que defendi e defendo até agora. Presidente, eu estou falando porque falou de mim, então tem que falar também. Tá? É o tema do relatório, vereador. Tá, então, estou lendo o relatório. Mas ele falou também do PDT, criticou. E é engraçado, né? Fala do condenado do Calu. Mas se esquece que foi condenado em segunda instância. Qualquer cidadão aqui pode entrar com um pedido ali, pedindo o seu mandato. O senhor foi condenado na segunda instância. Vereador, é para falar do relatório, vereador. Então, mas eu estou falando que ele veio me atacar, eu estou só me defendendo. Ele falou do partido PDT, o senhor pode falar do partido mas ele falou PSD. Que alguns vereadores que fazem parte desse partido. Vereador, se atenha ao relatório, vereador. Tudo bem. Então, sobre o relatório, né? O que eu tenho que falar do relatório? Tem 2 relatórios, um para abrir a comissão processante do prefeito, e a outra, a cassação do prefeito, e a outra livrando o prefeito. Livrando realmente o prefeito. Qual é a vontade do povo? Eu perguntei. O povo quer o quê? 95% hoje da população de Vinhedo rejeita o prefeito. 95%. Rejeita o prefeito. E qual que é a vontade? Representar a população de Vinhedo? Primeira dele. É a primeira. Tá aí os 2 relatórios. Depois eu vou continuar a minha fala também, tá? Obrigado a todos. Acabou? Acabou. Eita, caramba. Já foi. Mais algum vereador querendo se manifestar?
Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Sandro Rebeca. A sessão não é... Eu vou falar não, se ele pedir. Bom dia, senhor presidente, vereadora Flávia, público presente. A gente pode até cair na tentação de não falar pelo tarde do horário, mas eu acho tão importante até em respeito aos que ficaram aqui. Então eu vou fazer a minha análise bem técnica mesmo dos dois relatórios. O primeiro relatório, especificamente do relator Rubens Nunes, eu participei das oitivas, não todas, mas de algumas oitivas, eu vi alguns depoimentos, e eu acho que é importante a gente valorizar sempre a democracia, não é? A diferença de opinião, desde que ela cumpra o limite do respeito, é importante essa diferença de opinião. Então, bem tecnicamente, o que me fortaleceu? Para quem está... Às vezes é mais fácil para quem está fora do furacão, não é? Quem estava diretamente ligado aos dois relatórios, para mim me ajudou a complementar as ideias. Para mim os relatórios são complementares. As conclusões diferentes, não é? Em âmbitos e caminhos diferentes, mas os dois têm informações que me ajudaram a esclarecer o que eu tinha acompanhado nas oitivas. Primeiro, no relatório do relator, ele deixa bem claro ali, o TCSP, né, o Tribunal de Contas de São Paulo, no item 2.41, que ele fala de finanças especificamente, ele deixa claro que ele informou a prefeitura pelo menos 3 vezes que a prefeitura estava no caminho equivocado. E nas 3 vezes, infelizmente, não foi visto um empenho maior, não é? Nas oitivas, nas declarações foram até, nós fizemos, etc, etc, mas concretamente, eu vou até falar daqui a pouco, especificamente na questão salarial, mas não teve uma ação prática. Tanto teve uma ação desprática, vou inventar uma palavra aqui. Por quê? Porque gastou-se mais 1.600.000 na festa da uva. Aí continua, no relatório que eu enxerguei aqui também, um outro dado que a gente precisa entender, e é importantíssimo. Quando o saldo da dívida de longo prazo aumenta em 215%, como é que a gente pode achar normal 215%? O item de transposições, remanejamentos e transferências por decreto, sem autorização legislativa. Depois a questão dos encargos sociais. Deixou de recolher INSS, principalmente a cota patronal, não é? De março até novembro, pedindo parcelamento sem autorização legislativa. Então, são corriqueiras e recorrentes as ações que me deixam preocupados. Especificamente do Fundo de Garantia, também houve o não pagamento de junho até dezembro. Não é? E nem parcelamento na questão do Fundo de Garantia. Aí o mau planejamento, ele fica claro na gestão. Quando a decisão política do voto, né, a gente analisa essa questão da gestão. E para mim aqui é mais do que evidente um desrespeito com os funcionários. A gestão de pessoas moderna, ela deixa bem claro. Se você não se compromete, o que é o comprometer? É eu pagar o que é direito. O funcionário está ali fazendo imposto de renda, o funcionário está ali mensalmente acompanhando as contas dele, aí ele vai lá e vê que não está sendo depositado. Falta de respeito, falta de gestão, falta de planejamento. E aí é democrático. O chefe do executivo ele veio e disse que foi uma decisão particular. É importante a clareza. Ele assumiu que ele não pagou. Então, aqui já é o primeiro ponto que me fez clarear um pouquinho o que eu vou encaminhar o meu voto. A partir do momento que ele assume que ele fez errado, como é que eu vou falar para ele, não, você fez errado, mas tudo bem. Fez errado, fez errado. Não existe coitadinho nessa história. E continua. O controle interno não fez alertas sobre as falhas apontadas. Então, quando o tribunal lá apontou dizendo 3 vezes, não teve a comunicação, não teve, e no testemunho dos próprios depoentes aqui da casa, nas oitivas, eles falaram, não fiquei sabendo, ou quando eu fiquei sabendo, passei mais ou menos, não teve uma conclusão. Mais ainda, o tribunal, quando ele faz o parecer desfavorável, e eu entendo e respeito as decisões e os comentários, né, a discussão no debate, mas quando eu fui aprender mesmo, né, literalmente, eu fui estudar ali a lei da responsabilidade fiscal, 54% já é o limite final. Quando chega a 48,70 alguma coisa por cento, ele tem um limite que é o alerta. Então,
vamos imaginar que em 2015, não vou nem falar dos outros anos, vou falar especificamente de 2015, quando passa o primeiro quadrimestre, que já estava acima do 48, que era o alerta, mais ainda, estava acima do prudencial, que é especificamente 51,3. Uma má gestão, ela é comprovada porque ele não precisa do tribunal para apontar. Era obrigação do executivo e aí do secretariado, se ele viu que estava fora, já era uma obrigação dele, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, era uma obrigação da gestão mudar o caminho, mudar a direção. E aí eu vi também, acompanhei nas oitivas e respeito cada depoente. Tanto é que nos depoimentos, quando se falou da austeridade, em nenhum momento ali, pelo menos posso ter falhado, depois a defesa vai se pronunciar, mas em nenhum momento ali, quando a gente fala da questão do aumento ou do gasto excessivo com a folha de pagamento, a austeridade não fala lá, cortou o aluguel, deixou de contratar o carro, mas não fala da questão prática. E no meu modo eu tentei entender, e sem nenhum tipo de demérito, mas eu não consigo entender e não consigo aceitar que jogou a culpa no aumento da conta na folha de pagamento por causa das merendeiras e da nutricionista, gente. É só fazer a conta. Quanto que um cargo de confiança representa em merendeira? É matemática, a gente está falando da matemática. Continua. Quando a defesa ela coloca uma parte da responsabilidade na crise de 2015, é justo. Eu fiz a análise e a pesquisa o mais justo possível e é verdade. O PIB de 2014 para 2015 ele foi menor, de fato. Mas também precisa deixar claro que, especificamente, o PIB de 2015, ele reduz, até porque eu estava no setor privado nessa época, a redução maior do PIB é no agronegócio. E eu posso estar enganado, mas o agronegócio não interfere na questão da nossa cidade. Final de 2015, segundo semestre de 2015, aí começa a afetar de fato a indústria, e aí temos que ser justos, né? O quanto que de fato a redução no PIB em Vinhedo, ele é reflexo na indústria. Quando fala da redução de serviço, aí é 2016, é outra conta. Então, para a gente entender que a partir do momento que você assume a sua má gestão, ou para não usar, eu não estou querendo ser pejorativo, mas quando você assume que o seu resultado não foi positivo, e aí você justifica porque teve um aumento, porque eu tive uma demanda diferente, que eu comecei a trocar as lâmpadas, é uma responsabilidade da cidade. As cidades já sabiam desde 2014. A população de Vinhedo está pagando uma contribuição. Eu aceito, se falar assim, essa contribuição foi o primeiro ano, talvez eu não entendi. Mas alegar desconhecimento, tem alguma coisa equivocada na questão, da questão matemática, né, da defesa. Pelo menos no meu entendimento, não pode ser isso que foi a culpa da má gestão. Para terminar o meu raciocínio. Aí no segundo relatório, o relatório do vereador Carlos Florentino e da vereadora Flávia, tem algumas coisas que me ajudaram também a entender. Quando fala-se de créditos suplementares, a justificativa da resposta do Executivo me incomodou um pouco. Vou fazer só um paralelo. No começo desse ano, no final do ano passado, para 2017, 2018, essa casa aqui, ela votou um decreto da Prefeitura, e esse decreto, eu estou fazendo um paralelo só, né, para a gente entender a questão matemática, e aí quando veio para essa casa a redução no desconto do IPTU, lembram? Eu subi nessa tribuna e eu disse o seguinte, olha, a redução no desconto, você está matematicamente tirando o poder de quem está pagando, certo? Falei bem devagar mesmo. Então, nessa época, algumas pessoas disseram assim, não, matematicamente isso não é redução. Quando você não tira desconto, não é redução. Eu aceitei, é democrático. Só que agora, quando o prefeito ele deixa de repassar o imposto, aí é redução. Eu não consegui entender essa fórmula da prefeitura quando o executivo disse o seguinte, a gente reduziu o salário. Não reduziu, deixou de repassar o desconto. Então, a gente tem que enfrentar o problema. Por que eu fiz questão de dizer de fazer essa conta? Porque a partir do momento que a gente enxerga aqui, a tentativa da solução, ela não é a mais prudente.
Porque a gente está julgando as contas de 2015, e aí a redução que teve no ano passado, esse ano, e eu sou favorável à redução das secretarias. Mas 3 anos depois, é muito tempo. E aí, para valorizar todos os funcionários, e aí por isso que eu preservei os nomes, porque, de fato, quando a gente sobe na tribuna, né, o andar do horário, talvez o raciocínio não acompanhe, mas eu deixei para falar bem calmamente assim. A maior prova de que o técnico é tão importante na prefeitura, porque foi um dos técnicos que veio na oitiva e ele disse o seguinte: olha, lá em 2012, teve uma empresa que saiu da cidade. E aí, quando ela saiu, de fato, a redução refletiu lá em 2014 e 2015. Então, o próprio técnico, ele já sabia desde 2012. E ele informou, ele falou na oitiva: nós informamos que desde 2012 já se sabia que 2014, 2015 seriam anos problemáticos. E aí, qual foi a ação da prefeitura? Manteve pelo menos 53%, acho que a defesa depois vai explicar, mesmo que esteja abaixo de 54%, passou o limite prudencial, que era de 51%. Então, no meu modo de entender, para a gente finalizar, isso foi a análise que eu fiz dos relatórios, eu fui seguir o que o regimento interno diz. Então, a comissão processante no regimento interno, seção 5, ele é muito objetivo, artigo 38. A comissão processante será constituída com a finalidade de: item 1, apurar infrações político-administrativas do prefeito. No meu modo de entender, foi uma infração político-administrativa. Administrou mal, por decisão política que ele assumiu aqui na oitiva. Sendo que nos termos da legislação federal vigente. Então, a gente precisa recorrer ao decreto 201, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e outras providências. Sem me alongar muito, bem objetivamente, lá no item 5, concluída a instrução da comissão, será aberta a vista do processo ao denunciado, e a comissão processante emitirá um parecer final pela procedência ou improcedência da acusação. No meu modo de entender, olhando lá todas as acusações, é muito claro que, infelizmente, sem nenhum constrangimento, mas tecnicamente falando, o que foi denunciado, infelizmente, aconteceu. A gestão foi mal aprovada, vamos chamar assim, Porque teve a oportunidade da decisão. Por que a minha conclusão é essa? Porque na lei específica, na lei de responsabilidade fiscal, quando o alerta foi feito dos 48%, chegou no 51% prudencial, é obrigação pela lei de responsabilidade fiscal que no próximo quadrimestre o Poder Executivo reduz em 50% o que era excessivo. Então, quando chegou a reclamação, não se sabia. Depois a prefeitura foi pesquisar e até entendi que estava lá usando a conta de uma outra função, do terceirizado, mas no momento que recebeu a denúncia, vamos chamar assim, do tribunal, o alerta do tribunal, eu não vi uma resposta tão rápida. Eu acredito que, para que a gente possa mudar a maneira de se fazer política, a gente não pode achar que as mudanças, porque antigamente foi errado e a gente acha errado também. Eu sou favorável para que a gente faça aquilo que a lei está mandando. A comissão processante chegou à conclusão que a improbidade administrativa, no meu modo de entender, aconteceu. Por quê? Porque não geriu bem o dinheiro da cidade. Então, por enquanto, é isso. Mais algum vereador querendo só manifestar? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Geraldinho Canguçu. Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, aqui de uma saidinha, Ana, público presente, guarda municipal. Eu acredito que ninguém esteja mais nos acompanhando de casa, pela escuridão eu falo boa noite, mas pela hora eu falo bom dia, Secretários aqui presentes, eu não ia falar, mas por respeito a vocês que estão aqui, as pessoas, do qual a gente representa, a gente precisa falar. Vereador Rubens Nunes, a leitura, de toda a leitura que foi feita do processo aqui, que realmente surpreendeu a todos pela hora,
fosse mudar, né, o voto de algumas pessoas, eu acho que poderia ser, né, se não mudasse, poderia ser desnecessário. Mas eu não acredito que foi desnecessário, não. Foi bom, sim, a leitura, porque aqui, quem não leu alguma parte do processo, né, pôde ver, né, todas as partes, então eu achei muito importante. Apesar de ter passado, né, já da hora, quem imaginava que estaremos aqui 3 horas da manhã e vai chegar às 5 horas da manhã fácil, né? Mas vamos lá. Eu não vou fazer defesa, porque a gente não precisa de defesa, né? A defesa está ali e vai fazer daqui a pouco do prefeito. Mas eu só quero alguns pontos aqui que estavam no relatório, no processo, né, em todo o processo e nos 2 relatórios. E destaco a questão da educação e da saúde, né? E se eu me perder em alguma coisa, gente, me desculpe, porque depois de tantas horas acordado, com certeza, como disse o Sandro, as palavras vão faltando, né? Não só da boca, mas da mente também. A questão da festa da uva que foi comentado, eu acredito que todos escutaram aqui, né? Quando foi lido no processo. Foi gasto, sim, cerca de R$1.600.000, né, em shows da Festa da Uva de 2015. Em outros anos já foram gastos muito mais do que isso, a gente sabe disso. Só que, quando foi contratado os shows e pago esses shows, foi no início do ano de 2015. No início do ano de 2015. Contratou até em 2014 e se pagou ali no início do ano de 2015. Então ainda não tinha deixado de recolher INSS, FGTS, não tinha acontecido nada disso. As contas começaram a apertar lá no meio do ano. Começou a ver que a coisa realmente estava apertada. Então, quando se pagou shows de Festa da Uva, que era um costume, né, não estou dizendo se é certo ou errado, eu particularmente não concordo, né? Mas quando se pagou foi no início de 2015. Isso é fato, não é o Geraldo não está inventando, não, está no processo, né? Educação. Alguns apontamentos da educação aqui que eu acho importante. Eu vou me ater a falar da questão da queda de arrecadação aqui, já foi muito bem falado, né? Da crise que passou e teve o seu ápice em 2015. E em 2015, né, existia um programa do governo federal, Mais Educação, que os alunos ficavam no contraturno e tinham várias atividades esportivas, culturais, enfim. E o governo federal simplesmente parou de repassar o dinheiro. E o governo municipal manteve, com recursos próprios, a maioria dessas atividades, através da Secretaria de Cultura e de Esportes, mas manteve. Então, o governo federal deixou de repassar e o governo municipal manteve porque achou que era importante. Dados importantes também da educação, que está no processo, né, está nos relatórios e nos pareceres, na verdade. Em 2014, foram 27 mandatos de segurança na creche. E para a entrada de creche. E em 2015, 79. Quantos por cento daqui? Quase 150% de mandato de segurança. Então, assim, o que acontece? É mais contratação, né, de funcionários que precisava, é mais merenda, é mais tudo que precisa acontecer aqui para receber essas crianças na creche. Aconteceu também em 2015, muito diferente de 2014. E aí continuou, né? As crianças continuavam sendo levadas para a escola. Quando eu falo crianças, os alunos, né? Para as escolas, para as universidades. E aí a gente pensa, quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que é dever da municipalidade fazer. Mas se a gente pegar outras cidades do lado, que tem uma arrecadação talvez até melhor do que a nossa, não fazem. Mas continuou mantendo esse serviço para a educação. E diga-se passagem, os índices comprovam que a nossa educação é uma das melhores do país.
por conta dos investimentos. É claro, bons professores, bons diretores, bons auxiliares de educação infantil. É um contexto inteiro, mas é uma das melhores educações do país. Isso não pode deixar de destacar. Já foi falada a questão do 0,18 aqui a mais, né, não vou me ater a essa questão do aumento aí, que a defesa vai falar que o próprio Tribunal de Contas está revendo. Na verdade, acho que já reveu e não vai entrar aqui nessa questão. Na saúde, falando rapidamente da saúde, em 2014, com os mandatos de segurança, mandatos judiciais, foram gastos cerca de R$51 mil para comprar remédios. Em 2015, R$662 mil. Vou repetir. 2014 foi gasto R$51 mil. 2015, mais de 660 mil. E a maioria desses remédios, agora outra pessoa vai falar, mas não tinha remédio, por isso que tinha que ter mandado judicial. Não, a maioria desses remédios aqui não era da obrigação do município, era da obrigação do Estado. Aí faltou, o Estado não repassou, aí a pessoa ia lá, direito da pessoa é direito, e o município tinha que pagar, né, através do mandado judicial. Volto a falar, as pessoas gostam tanto de porcentagem aí, quantos por cento dá? 51 mil para 600 mil. Quantos por cento dá? 2.000%? Nem sei, não vou fazer a conta agora, eu não fiz essa conta, mas eu sei fazer. Então, gente, é uma coisa muito, muito interessante. Para finalizar na questão da saúde, e foi muito bem falado aqui pelo vereador Marcos Ferraz, a Santa Casa, né, que a gente fala, nossa Santa Casa, abraço à Santa Casa, né, que foi feito e tudo mais. A Santa Casa ela não só estava quase ou praticamente fechada, ela estava quase que caindo aos pedaços. Se a gente fosse lá na Santa Casa, nas dependências da Santa Casa, a gente encontrava de tudo lá, de tudo. Parecia com tudo, menos um hospital, menos uma Santa Casa. Vamos lá ver a Santa Casa agora. É obrigação? É obrigação do município, do executivo. Mas foi feito, então o dinheiro foi investido naquilo que foi preciso lá na Santa Casa. Foi gasto em 2015, né, começou em 2015 e vai continuar sendo investido lá. Então hoje, nós vamos na Santa Casa, quem passa por lá, é muito bem atendido, né? Muito bem atendido. Por último agora, se eu não me engano, né, se a memória não falhar, mais 11 leitos de UTIs. A gente fica maravilhado, a gente parece que está entrando no hospital particular de primeira linha. Certo? Certo, Macaxeira? Um hospital de primeira linha. Não pode, não posso ter a palavra. Que a gente empolga, Nil. Então, gente, assim, não estou fazendo a defesa. Agora, eu, na minha singela opinião, tudo bem, a gente sabe que teve falhas, que 2017 e agora 2008 estão sendo corrigidas, sim, né? Lembrando, não deixando de esquecer, que já foi falado, mas não deixando de esquecer, o prefeito Jaime Cruz, ele assumiu a prefeitura em 2014, porque mais do que vice, ele era secretário. Ele era secretário, então assumiu, ele foi eleito em 2016. E a partir daí, 2016, 17 e agora 18, as coisas começaram a melhorar, né? Então, na minha opinião, é mais uma questão política do que administrativa. Mais política do que administrativa. E assim, eu acho que
se eu conseguir ler direito, eu não sou muito da bola para essas coisas, não, né? Para cartaz, desculpa, gente, eu não sou muito da bola para cartaz, o que colocam, mas se eu conseguir ler direito, parece que tem alguma coisa assim que comprou o voto. Eu não sei se é isso que está aqui escrito aqui, ó, em alguns dos cartazes aqui. Eu acho assim, um absurdo, né? Um absurdo. Então, assim, é uma calúnia. É uma calúnia. Né? E aí, eu finalizo, né, dizendo assim que o prefeito eleito pela maioria, foi 30%, outro teve 29%, outro teve 28%, foi pela maioria. Democraticamente, como diz a nossa Marina Silva, eleito democraticamente, ele vai e precisa continuar até 2020 e fazer um bom trabalho. Eu espero, e se eu estiver aqui ou não, eu vou cobrar para que ele faça um bom trabalho. E por que isso? Porque a população de Vinhedo merece. Não é por conta do prefeito. É a população de Vinhedo, um povo trabalhador, merece, tem direito que seja feito um bom trabalho. Então, espero, acredito e vou cobrar que isso aconteça. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Não ia falar, mas convencido. Foi convencido e vai falar agora. Pois é. Bom, senhor presidente, demais parlamentares, público presente que ainda nos acompanha, os internautas também, existem alguns ainda acordados. Eu quero só dar uma contribuição aqui, porque, afinal de contas, nós estamos num momento histórico e poucas vezes a Câmara votou uma comissão processante, e essa, na verdade, é a única vez que uma comissão processante chegou a esse ponto, né? Presidente, que está muito barulho, né? Peço aí, peço à plateia, por gentileza, que respeite aí a fala do vereador. Tudo ocorreu tão tranquilo até agora, então peço por gentileza que mantenhamos a mesma ordem. Muito obrigado. Conclua, vereador. Bom, então eu quero fazer algumas considerações, contribuições, procurar não ser redundante, trazer alguma outra coisa para a gente refletir. Primeiro, a gente não pode esquecer que Vinhedo não é uma cidade que tem um orçamento frágil, como a gente vê certas construções retóricas, né? Parece que o Vinhedo se fragilizou, ficou um caos econômico, nós não temos dinheiro, afinal de contas, como é que vai pagar o remedinho, como é que vai pagar a cesta básica? E não se trata disso, né? Vinhedo é um dos melhores orçamentos do país, com quase 1/3 da população vivendo em condomínios e sobra bastante recurso. Segunda consideração importante. O prefeito Jaime Cruz, que eu tenho respeito pela história dele, ele não caiu de paraquedas. Ele é membro de um grupo político de 5º mandato. Em todos esses casos que os vereadores vieram aqui e falaram, da Santa Casa, da educação, etc., o prefeito Jaime Cruz era, na época, secretário de governo, por exemplo. Na época dos acontecimentos da Santa Casa, ele era secretário de governo. Na época dos acontecimentos da educação, ele era secretário de educação. Ele faz parte de um grupo político há mais de 2 décadas, né? É bastante tempo operando a gestão pública e participando dessas decisões. Então, não dá para a gente falar que o prefeito caiu desavisado, coitado, pegou um outro governo que não tinha nada a ver com ele. Não tem nada disso, né? Muito pelo contrário. E eu vejo, portanto, uma tentativa de mostrar que tudo o que aconteceu foi por conta dos outros, né? O inferno são os outros, diria Sartre. E não tem nada disso, né? As consequências do que ocorreu foi do grupo político do prefeito Jaime Cruz e muito do que ocorreu por conta de decisões que ele próprio tomou. Veja, quando ele resolve contratar os shows da Festa da Uva, que não é o
que acabou com as finanças, mas simbolicamente é muito importante, e é por isso que o Ministério Público de Contas aponta isso de forma incisiva, ele achou que isso era bom para ele politicamente. Eu lembro, na época, que fizeram pesquisas na cidade, gente do grupo político do prefeito falava, prefeito, isso é errado. E ele optou em ouvir um outro lado do grupo político e contratou os shows. Então, ele tem que pagar as consequências disso. Essa história que estão falando aqui, que vai ter dupla jurisdição, vai ser condenado 3 vezes, é uma interpretação absolutamente equivocada do Tratado de São José. O Tratado de São José diz que uma pessoa condenada com trânsito e julgado, ela não pode ser novamente condenada. Não tem nada disso que estão fazendo aqui essas conjecturas. Então, vou dar um exemplo. O Maluf cometeu lá, não vou comparar o prefeito com o Maluf, mas como é um caso que saiu muito na mídia. O Maluf ele foi condenado por improbidade administrativa, pagou civilmente. Ele foi condenado por crime, foi preso e ia ser cassado pela Câmara. 3 vezes. Não tem nada a ver com o Tratado de São José. Nada a ver, nada a ver. Né? A mesma coisa o prefeito Jaime. Vou supor que nem é o caso que nós estamos debatendo aqui, o caso da merenda. Ele está respondendo civilmente, criminalmente, e a Câmara pode julgar. Por que não pode? Tudo que está nos dois relatórios está tipificado no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. Nos 2 relatórios. É só pegar o Decreto-Lei 201, ver qual é a tipificação do artigo 4º e ler os 2 relatórios. Os 2 relatórios encaminham, na minha opinião, para um raciocínio, que é o prefeito cometeu improbidades administrativas. Eu vou aqui enumerar rapidamente para a gente relembrar, né, porque não foram poucas coisas. Remanejamento sem autorização da Câmara. Foi esse o único item que cassou uma presidente da República, né, as chamadas pedaladas fiscais. Foi um item. Nós estamos tratando de 12 itens. Tá certo? Por si só, remanejamentos de verbas, ou assim chamadas pedaladas fiscais, podem levar um agente público a ser cassado. Existe proporcionalidade para isso? Eu acho que não. O problema é que os mesmos que achavam que a Dilma tinha que ser cassada, vêm aqui e falam outra coisa. Como esses movimentos que a gente vê aí pela internet ou pelas ruas da cidade, que falam da questão nacional, mas aqui na questão local ficam pianinhos, né? E pior, né? Às vezes participam de certas coisas que essa hora da madrugada não convém falar. Abertura irregular de créditos, né? Na mesma medida. Né? Se você não pode remanejar, você também não pode abrir créditos suplementares, principalmente com a justificativa que estava sendo dada, que estava tendo excesso de arrecadação, quando a lógica demonstrava déficit. Por falar em déficit, o prefeito tem... Gente, nós temos... Qualquer um de nós tem um aplicativo que a gente consegue ver. Eu acabei de olhar ali quanto que era no Itaú, lá tinha R$200 negativo. Você consegue ver diariamente. O prefeito tem secretário de planejamento, secretário da Fazenda, tem 300 pessoas para olhar, ele não consegue monitorar? É evidente que consegue monitorar. Então, esse papo, fomos surpreendidos por um avalanche de 2014 para 2015, papo furado. 2016 repetiu. Dia 13 vai ter um novo julgamento. Talvez adie e tal. Mas repetiu a dose em 2016. O que se tratava era de um governo em turbulência política terrível, com guerra interna, sabotagem interna, certo? Coisas que eu acho que, inclusive, não são culpas do prefeito Jaime. Ele herdou uma herança maldita, acho que herdou, né? Não tem problema em reconhecer isso, mas ele herdou coisas positivas e coisas negativas. Fez algumas coisas que acho que até foram importantes, mas outras que não. Não recolhimento de INSS e fundo de garantia. É verdade que é a parte patronal, mas houve também uma pequena parcela de parte de servidores que foi descontado e não foi depositado. Né? A gente sabe disso. E não só INSS e fundo de garantia.
teve empréstimo consignado, que a vergonha é pior ainda, que embora não esteja relatado no tribunal, no relatório do Ministério Público de Contas, aconteceu, né? E como aconteceu, a gente não precisa... consignado era do servidor, senhor presidente. Não podia pegar o empréstimo e usar para pagar outra conta, não. Era dinheiro do servidor. Falta de liquidez de curto prazo, né? Quebrou a máquina pública e passou a não ter condições de pagar aquelas coisas de curto prazo, elevou os juros, serviço da dívida, e isso complicou nessa situação. O limite de gasto com o pessoal, que isso aqui foi o que mais me fez vir a falar aqui, né? Que eu pensei até em dispensar a fala, porque eu já estava contemplado por algumas falas e tenho falado sobre isso há muitos anos, né? Minha fala aqui não vai resumir tudo que eu penso. Eu venho colocando isso na internet, coloquei no blog, em todas as sessões. O prefeito realmente ele mandou um projeto para a Câmara para, num primeiro momento, aprovar a mudança do regime seletista para estatutário. Ele só esquece de escrever na sua defesa que vinha um presentão também no meio. Ele queria que a gente aprovasse aqui a manutenção de quase 100 servidores em cargos de confiança na marra. Os senhores lembram desse episódio? Tinha um pessoal aqui, parecia os hooligans, parecia as cruzadas, assim, com as foices na mão para pegar a gente aqui. Foi uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. E eu não esqueço disso, né? Então, como que ia ter economia com superávit se ele queria empurrar para descumprir uma decisão judicial? Inclusive, algumas pessoas já reconheceram, mas não todas. Eu acho que em algum momento todas vão reconhecer. Provavelmente, se a gente passasse aquilo aquele dia, o prefeito ia ter uma condição muito pior e os vereadores iam ter problemas. Iriam ter problemas, né? Porque ia quebrar vinhedo de uma vez. Então, não é verdade que teve uma tentativa de melhorar a situação, muito pelo contrário. A gente fez vários requerimentos. Em 2015 eu estava aqui como vereador, 2016 eu estava como vereador, peguei os requerimentos que a gente solicitou. Então, onde que foi a economia? Ah, não, nós deixamos de dar o aumento, nós cortamos o não sei o que do carro. Gente, isso não fez o grande efeito, sabe? A dívida ela explodiu, né? São quase 100 milhões de reais. Vinhedo não tinha dívida, tá certo? Não é tudo culpa do prefeito Jaime, não é tudo do prefeito, mas é culpa do grupo político do prefeito Jaime. Isso com certeza, né? Alguns que estão e outros que saíram do governo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. O agente público ele tem que respeitar uma máxima, né, do direito público, que é o agente privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. Posso fazer, né? Na vida privada a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, no espaço público, o agente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E o prefeito Jaime fez um monte de coisa que a lei não autoriza, né? São 13 itens relatados pelo Tribunal de Contas. E aqui eu vou finalmente refutar o último dos argumentos colocado aqui pelos vereadores que me antecederam, que eu respeito, mas discordo profundamente. Qual foi o passo para a gente chegar até aqui? Auditores fiscais estiveram na cidade e deram relatórios negativos. Esses auditores fiscais mandaram, eu acompanhei, só ler todo o procedimento lá, mandaram para a Regional de Campinas. Lá na Regional de Campinas, negativaram. Mandaram para São Paulo, para o Tribunal de Contas. O jurídico deu contra. Os outros auditores lá do Tribunal de Contas deu contra. Foi para o Ministério Público de Contas, negativou, rejeitou as contas do prefeito. E depois foi para uma turma do Tribunal de Contas que, por unanimidade, rejeitaram as contas do prefeito. Então, nós não estamos falando de uma esfera, são todas as esferas. Não tem um item, não tem um servidor do Tribunal de Contas que falou assim, olha, não é bem assim, vamos relevar, porque aconteceu isso com os prefeitos anteriores. Algumas coisas, eu não vou ficar aqui defendendo o Tribunal de Contas, que realmente eu não acho que o Tribunal de Contas é o melhor espaço, tem gente problemática lá também. Metade do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro está na cana, está preso, né?
um dos conselheiros que julgaram as contas aqui de Vinhedo, em anos anteriores, que o pessoal soltava rojão, que foi aprovado, é um conselheiro que não foi preso, mas foi quase, né? Que está no escândalo dos trens, né? Por desvio de recursos. Então, assim, não é santificar ninguém, né? Nem falar que são os melhores espaços do mundo. Agora, não teve ninguém lá que apontou uma coisa que fosse relativizada. As contas do governo de Vinhedo, que expressam um grupo político, né, caquético, no seu 5º mandato, cansado, né? Muitos que se acham que a máquina pública é deles, que nem respondem requerimentos, vereador Geraldinho. Se a gente pegar o Decreto-Lei 201 de 67, fala lá que o prefeito que deixar de responder as informações para a Câmara, só isso pode ser cassado. E a gente vai deixando, sabe? E no governo tem gente que faz isso. Eles tiram sarro da gente e não respondem os requerimentos básicos. E só isso, repito, poderia levar a uma cassação de um prefeito municipal. Então, nem tanto ao céu, não tanto à terra, né? Não vou aqui falar que o prefeito é o pior ser do mundo. Agora, são muitos erros confirmados, tecnicamente identificados, mensurados, que a gente sabe que ocorreu, né? Apurado por técnicos e pelos políticos, né? Que são conselheiros lá indicados pelo governador. Todos eles. Inclusive o governador, que até então era do mesmo partido do prefeito. Então, não dá para a gente ficar colocando suspeição. Conselheiros indicados pelo então governador Geraldo Alckmin, do PSDB, partido do prefeito Jaime Cruz. Portanto, encerro aqui indicando a votação favorável no parecer dos vereadores Florentino e Flávio Bittar. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rui Nunes, Macaxeira. Boa noite, presidente. Boa noite, Amosa. Parabéns, presidente, por conduzir essa sessão. Boa noite a todos aqui presentes, nossa Guarda Municipal. Boa noite a todos. Queria só ressaltar, quando o colega vereador ressaltou falando da Santa Casa, eu quero falar de números. Né, que se essa Santa Casa abriu, isso foi uma vontade do prefeito atual Jaime Cruz, que batalhou muito por isso. Quantas viagens ele deu em Brasília, ele teve essa vontade lá de trás, a gente não era vereador ainda, mas viu quanto ele batalhou. Então, esse mérito, a gente tem hoje na Santa Casa, para cada 100 mil habitantes, seria 1,0 de UTI. Nós temos hoje, com 80 mil habitantes, nós temos 2,4 de UTI na cidade de Vinhedo. Vale ressaltar isso. Acompanhar o relator Rubem Nunes e seu relatório. Entendo que o Ministério Público é o caminho para dar sequência às análises, que vale ressaltar ainda. Carece analisar, afinal, do Tribunal de Contas, é importante o trabalho realizado por nós nessa mais de 12 horas, para que não haja injustiça. Fiscalização sim, mas justiça não. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Florentino. Boa tarde, boa noite, bom dia, senhor presidente. Nós já passamos por essas 3 partes. Bom dia, Ana, Flávia. Bom dia, demais vereadores, público presente, obrigado pela presença. Bom dia, Guarda Municipal. Eu acredito que internautas que ainda estão nos assistindo. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de agradecer. Há 3 meses e 2 dias, né? Estive aqui assumindo a posição de presidente dessa comissão processante. Qual o papel que procuramos desempenhar com muito louvor. Lutamos bastante. Naquele dia 6 de agosto, eu falei que não faria para mais, não faria para menos, faria simplesmente o que seria justo. Junto com o relator,
Rubens Nunes e a membra, secretária nossa, que desempenhou um belíssimo trabalho nessa comissão processante, Flávia Bittar. É o horário, viu? Flávia Bittar. Agradeço muito, Flávia, pelo trabalho que você tem desempenhado na frente dessa comissão processante. Você realmente, mais uma vez, já agradeci. Mais uma vez, agradeço novamente, você foi guerreira. E, senhor presidente, eu vou ser breve. O relatório do vereador Rubens Nunes, eu respeito o relatório, como respeito a decisão de cada um daqui, só não concordo. Portanto, não o assinei. Assinei o relatório apartado. Por quê? Se teve improbidade, eu acredito que teve improbidade também o vereador Rubens Nunes, mas teve política administrativa. Também teve o erro da administração. Então é isso que nós estamos julgando na noite de hoje. Isso cabe à Câmara Municipal de Vinhedo. Nós não podemos remeter ao Judiciário, ao Ministério Público, aquilo que compete a nós. Nós não podemos deixar nas mãos dele aquilo que eles já jogaram para nossas mãos, para que nós investigássemos, para que nós decidíssemos. E isso foi feito. Nós investigamos 3 meses, colhemos depoimentos e estamos aqui apresentando o vereador Rubens Nunes no relatório dele, eu e a Flávia Bittar no relatório apartado nosso. E acredito que é da melhor forma. Aquilo que nos coube apresentar, que é pela cassação do prefeito Jaime César. Jaime Cruz. Senhor presidente, a política tem mudado muito. No depoimento do senhor Gugelmin, ou da sua oitiva, ele disse o seguinte: que a Câmara Municipal denunciando também no seu depoimento que a sessão era um circo e que já sabia o resultado, porque havia inúmeros vereadores que têm servidores indicados para a carga da prefeitura. Inclusive, citou que o PV, partido desse presidente da comissão processante, tem 3 cargos indicados na prefeitura municipal. Senhor presidente, primeiramente, o denunciante, acredito eu, que ele colocou a parte do circo, porque a política no nosso Brasil, vereador Rodrigo Paixão, ela está desacreditada. Desacreditada. Então é isso que vê muitas das pessoas que olham para essa comissão processante. Olha para os políticos. Um circo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes se investiga e se termina em nada. Cada um com seus conchavos políticos, cada um vê o seu interesse político e esquece de ver o interesse do povo. Só que cada um de nós aqui não esqueçamos que fomos eleitos pelo povo. Nós não fomos eleitos por nenhum outro tipo de político, e sim pelo povo. Foi o povo que nos colocou aqui. Então nós devemos as nossas atitudes ao povo viendense. Espero que cada vereador aqui tome ela da melhor forma possível. Esqueça os seus vínculos políticos e pensa na sociedade viendense. Pensa no povo viendense. Porque eu acredito
que é isso que o povo de Vinhedo espera de cada um de nós. Seriedade naquilo que nós fazemos. Seriedade naquilo que nós votamos. E tem mais. Esse vereador aqui não tem nenhum cargo na prefeitura, como disse, ele falou do PV. Não falou bem desse presidente, mas falou do PV. Então, eu já adianto, não tem um cargo nenhum na Prefeitura Municipal de Vinhedo. Espero que cada vereador aqui vote de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que o seu eleitor espera. Eu fui procurar os meus eleitores. E com certeza vou votar de acordo com o que eles esperam de mim. E antecipadamente, eu já pronuncio o meu voto em relação aos relatórios. Eu reprovo o relatório do relator Rubens Nunes e aprovo o relatório apartado dos outros membros da comissão. Por essa noite é só. Deus que abençoe a todos. Mais algum vereador querendo se manifestar? Eu peço a palavra, senhor presidente. A palavra o vereador Paulinho Palmeira. Boa noite a todos. Ou como disseram os nobres pares, talvez um bom dia. Daqui a pouco está clareando aí. Bom, rapidamente, vamos tentar trazer aqui o nosso posicionamento de forma mais clara possível. Bom, vereador Florentino, já seguindo a sua forma de falar aqui, eu concordo plenamente quando o senhor fala aqui que nós temos que votar com a nossa consciência e da melhor forma possível, pensando no melhor para o povo. A polícia, de fato, eu concordo com o senhor também, ela está decepcionante. Prova disso foram as últimas eleições, que foram mudanças muito positivas para a nossa população. E nós aqui, políticos, nesse momento, temos que ficar esperto para a próxima eleição. Nós já não somos mais novos, não. O povo está querendo mudança, viu, vereadora? Né? Para todos, não falo porque a senhora é uma das decanos aqui, desculpa, mas eu digo por conta de todos nós. Eu já não sou mais novo, estou no segundo mandato. Então, nossas ações são muito bem. O povo não é mais bobo, não. O povo sabe muito bem como votar hoje. Agora, gente, o prefeito também é votado pelo povo. Então, precisa parar com esse discurso que vinha aqui, que só é bom vereador quem é contra o prefeito. Quando a gente fala prefeito, aqui falando prefeito, porque o julgamento é para o prefeito, não é governo. Eu trabalho sempre pensando num governo. Eu concordo também, já demonstrei aqui na minha fala, muitas vezes o desânimo que eu estou com muitas ações do prefeito com o qual eu participei da eleição e com o qual eu tento fazer um governo forte. E eu já demonstrei muitas vezes aqui no plenário esse meu certo desânimo. E está aqui o secretário de governo, porque eu discuto muito com ele, o Adriano, muitas coisas que eu acho que têm que ser melhoradas. E é fato. O Marquinhos falou uma coisa que é verdade também. Tudo na vida tem época, tem momento. Como bem disse o Rodrigo, quando a gente vai analisar nossas contas, nós já tivemos contas nossas, dificuldades que ficou no vermelho e situações que ficou no azul. Porque tudo também é momento. Tá? Eu também, como o Geraldinho disse, não vou fazer defesa, porque nós temos o advogado do prefeito, está aí para fazer defesa dele. Mas eu tenho para mim que a comissão processante, e cumprimento vocês pelo trabalho, tem justamente o objetivo, né, e a obrigação de trazer para nós, vereadores, subsídios para que a gente possa votar da melhor forma possível. Pois bem, eu vou tentar me ater aos relatórios, tentar me ater ao que aconteceu durante a comissão processante. Né? Aliás, me permita falar, vou até pegar aqui as folhas 23 do relatório do segundo relatório lido, que foi da vereadora Flávia, ela bem ressalta aqui, e ainda, acerca da delegada ausência de trânsito em julgado, porque eu já disse nesse plenário, porque como advogado eu digo o seguinte, as contas que estão sendo o motivo que levam ao pedido de cassação,
elas ainda não foram julgadas totalmente. Teve um julgamento em primeira instância. O Tribunal de Contas ele tem como objetivo auxiliar nós aqui, até quando ele faz a fiscalização, Rodrigo, ele busca, né, justamente auxiliar, tanto o Poder Executivo, até quando vem fiscalizar o nosso Poder Legislativo, auxiliar da melhor forma para que conduza a melhor forma de gestão pública. E quando dá também o parecer dele, vem para a Câmara esse parecer para votar, como citaram de exemplo aqui, às vezes, acho que até o Marquinhos citou, foi votado a conta contrária, mas não houve um pedido de cassação na época. Tudo é questão de momento. O tribunal, então, ele está apreciando as contas. Em primeira instância, ele apontou diversas irregularidades, forma de gerir, ou decisões que foram tomadas que, no entender do tribunal, não foram as melhores, e assim por diante. Outros vieram aqui e demonstraram que, por conta de algumas decisões, outras foram melhores. Como, por exemplo, Macaxeira disse, talvez o prefeito optou em investir na Santa Casa, talvez o prefeito optou em pagar o 13º, como citaram aqui, para os funcionários. Aliás, vamos deixar bem claro, né? O maior empregador da cidade de Vinhedo é o prefeito municipal, a gente tem quase 3.000 funcionários, né? Então, realmente, a folha é pesada, é fato. Seja funcionário concursado ou não, viu? Mas são funcionários. Eu tenho, a partir do princípio que o funcionário está lá mesmo comissionado, se ele está lá é porque precisa dele. Se não estiver precisando dele, estiver de forma inadequada, então tem que tirá-lo. Mas sabemos que cargos de comissão tinham mais de 200, agora tem 64. Parece que é isso, né, Ana? Cargos de confiança aí. Bom, enfim, fato é que não se julgou lá ainda, no tribunal, totalmente. Então está com recurso lá no tribunal. E aí eu digo, se julgarmos aqui, condenarmos alguém aqui antes, e depois estamos julgando com base nessas contas que estão lá, 2015. E se o tribunal reformar talvez essas posições? Como fica o prejuízo? Aliás, foi bom ler o relatório, e cumprimento o vereador Rubens que pediu para ler totalmente, e não faço nenhuma distinção, respeito a opinião de todo mundo, o processo, desculpa, todo o processo, até porque é direito de cada um de nós pedirmos realmente, se for. Então, não vejo problema nenhum, acho que temos que respeitar a posição de cada vereador aqui. E na leitura das alegações finais me chamou a atenção uma coisa, que nem os relatórios apontaram, mas a alegação final, apresentada pelo prefeito, no caso, que é o réu aqui, ele diz que, inclusive, já foi revisto lá a questão da inclusão das merendeiras, né? Das terceirizados, desculpa, na folha, para fins de apuração do percentual. Já saiu de 54,18 para 53,70. Talvez a defesa vai mostrar isso. Isso me mostrou, me chamou a atenção, foi na alegação final. Aí até o Geraldinho pegamos para ver ali, está as folhas de 50 da alegação final. Consta lá que após justificativo, o Egrégio Tribunal de Contas revisou a análise e excluiu as despesas como terceirização, fechando o exercício, que para mim era um dos pontos mais graves, inclusive. Ou seja, estaria dentro do limite legal. Bom, me disseram também que parece que já tem, das 12 denúncias, já tem aí umas 6 já acertadas. Enfim, com relação, inclusive, ao Litucera também, falar do contrato Litucera, eu vi que o tribunal mandou o processo para apuração em outro processo, como os apartados que são abertos, né, vereadora Ana? Para se apurar. De qualquer forma, em primeira instância foi julgado irregular, mas está com julgamento lá ainda. Então eu não vou me ater muito também aos pontos só de defesa aí, que a defesa apresentou, eu só não quero ser injusto. E não vou dizer também que se amanhã vier de lá irregular, futuramente a conta julgar em segunda instância, irregular as contas, elas virão naturalmente para a Câmara para se apurar aqui. Eu vou fazer a minha análise futura também, no momento certo. Mas hoje não tem um julgamento de segunda instância dentro do Tribunal de Contas. Ok? E se aqui decidirmos por caçar o prefeito, perfeitamente está correto o procedimento e pode. E que não tem nada a ver, inclusive, com as questões jurídicas, como bem apresentou aqui o Rodrigo. São situações distintas. Aqui nós estamos fazendo realmente um julgamento político. E é perfeitamente possível. Que fizéssemos somente porque ele não mandou os requerimentos. Que fosse. É perfeitamente cabível. Nós temos esse poder. Né? É lógico que tudo tem a questão política. Esse governo já começou fraco, e todo mundo sempre falou aqui, desde a eleição. Ele começou esse governo fraco, que digo no aspecto político.
desde da eleição, se estão pedindo a cabeça do prefeito. Isso é fato. Aliás, se qualquer político está aqui hoje, se estivesse no lugar sendo julgado, pode ter certeza que o povo estava falando, tem que tirar, porque nós estamos tão paciência cheia, quando eu digo nós, no contexto geral, o povo, que se falou em tirar político, vai tirar, gente, pode ter certeza. Pode ter certeza que o povo vai querer, vai vir talvez os 10 defensores meus aí, mas no contexto geral, porque o povo está cansado do político. E eu espero, Deus, que essa nova eleição aí, esse Bolsonaro, que o Florentino quase errou aqui, não quero que tire ele não, ele vem com um discurso moral, eu espero que realmente a moralidade prospere na nossa política, a ponto da nossa comunidade, nosso povo perceber, termos bons exemplos lá, porque de maus exemplos nós estamos cheios. Bom, enfim, o que diz aqui nas folhas 23? E ainda, acerca da alegada ausência de trânsito julgado perante a Corte de Contas, isto em nada prejudica o fato da análise desse legislativo, como de fato não prejudica. Posto que, para o julgamento da cassação do mandato, a Câmara Municipal goza de autonomia. É verdade, é fato, devendo enfrentar matéria trazida à discussão sobre juízo político. É o que nós estamos fazendo, sobre juízo político. Porque se formos falar das questões técnicas aqui, vai ter defesa de ambos os lados. De ambos os lados. Ou seja, enquanto a Corte de Contas fará uma análise técnica, é verdade, o Legislativo pode e deve realizar sua análise política administrativa. É de sua autonomia, então está certíssimo. E aqui, o julgamento é político. Como bem disse o Rodrigo, se não mandou para nós o requerimento que nós mandamos, vamos caçar o prefeito porque ele não está atendendo nossos pedidos. Pode. E ele pode ser cassado. Então as questões de ordem e defesa vai ter dos dois lados. Vocês viram, em ambos os argumentos tem defesa. Mas ainda assim não tem um julgamento lá no tribunal para se apurar a contento. Bom, trazendo para o campo político, é 6 falando em meia dúzia. É político aqui, eu estou cansado de ver, eu já falo, vou repetir de novo, né? E não faço aqui, respeito a opinião de todo mundo, estou dizendo no contexto geral. É o vermelhinho falando do azulzinho para entrar e quando entra falar a mesma coisa. Então, gente, eu tenho amigos que me procuraram, falando em amigos também, pô, Paulo, eu quero que você vote a favorável, porque eu votei em você. Eu falei assim, perfeitamente, eu respeito, obrigado por você ter votado em mim, mas igual a você, outros procuraram dizendo para mim votar favorável ao prefeito. Então eu não posso me ater pura e simplesmente ao que o meu amigo me disse ou não. Eu tenho que fazer uma análise técnica. Eu fui votado para isso, para estar aqui, para a gente tomar o voto correto, em prol do melhor para a comunidade. Até ele falou, mas a Dilma saiu por conta do voto lá político. Eu falei, é verdade, quem veio depois resolveu? Então tudo um contexto. Não estou dizendo também que se o prefeito for cassado, quem vem depois não vai resolver. Não é isso. Mas é fato. São situações. Então, gente, a gente tem que votar plenamente consciente. E eu voto com muita tranquilidade, vou estar votando, de forma a acompanhar o relatório do Rubens. O Rubens trouxe a contento aí as explicações trazidas até pela defesa, fez um levantamento de tudo. Aliás, me permita até, né, eu até entendo que ambos os relatórios, eles não rechaçam a contento tudo relatado na defesa, por exemplo. Né? Por exemplo, lá tem, a defesa relata os decretos realizados e os relatórios, não se opõem a esses decretos. Fala que não teve nada. Então ele apontou todos os decretos, eles não vêm rechaçando cada decreto, por exemplo. Um outro detalhe que eu cito aqui, inclusive a lei fala, é que, por exemplo, os relatórios, eles não apresentam uma decisão para cada acusação. E ele faz uma única decisão para todas as acusações. Eu não sei se isso, eu estou achando que isso pode dar até uma certa irregularidade aí. Né? Não, dizer item por item, sim, ambos os relatórios especificaram item por item, mas não concluíram o relatório para cada decisão. Não sei se isso poderá gerar e não estou aqui falando, porque não estou fazendo defesa, não estou falando questões técnicas. Porque depende de quando nós votarmos aqui, depende de como sai o relatório, amanhã o acusado pode entrar com uma ação judiciária e pode reverter tudo. Ambos. Falando em relatório, o Rubens ressaltou e me chamou bem a atenção. Me permita, o relatório, por exemplo, apresentado, o segundo relatório lido, ele dá realmente uma conclusão que ele diz o seguinte: razão pela qual opino pela procedência da acusação. Perfeito, procede a acusação, ou seja, a acusação alega que tem improbidade, que tem falhas, ofertada pelo senhor José Luiz, mas não fala, acolhe a acusação para quê? Para que fim? Para caçar? Para não caçar?
acolheu, como o Rubens acolheu, falando que existe uma certa improbidade e sugeriu encaminhar para a promotoria. E, aliás, qualquer relatório pode se... Né, os relatórios podem se encaminhar até, pedir para encaminhar para o prefeito, e tem que ser, né, até no caso aí, mas para onde ele quiser, até para o Tribunal de Contas, assim por diante. Mas, enfim, nós estamos aqui hoje realmente fazendo um julgamento político. É um julgamento, como bem disseram os colegas, de cassação ou não do mandato do prefeito. Temos essa autonomia, a defesa está apontando, mas eu vou votar contra a cassação nesse momento, porque os fatos que levam ao pedido são em decorrência de um julgamento, vamos dizer assim, no tribunal em primeira instância. Não é uma decisão transitada em julgado, não é uma decisão final lá do tribunal, que é um órgão auxiliar dos poderes aqui, mas tem lá o seu cunho técnico de extrema relevância e importância, não deixa de ser um julgamento. Mas nós estamos nos baseando numa decisão de primeira instância e não uma decisão definitiva, transitada em julgada. Então fica até difícil rebater, tanto que tem argumentos dos dois lados. Então, por isso, a fim de evitar qualquer prejuízo futuro, né, e injustiça, eu vou estar acompanhando o relatório do Rubens, que não opta pela cassação, mas opta para eventual apuração de improbidade junto ao Poder Judiciário, que inclusive também, quando vier do Tribunal das Contas, também terá que ser encaminhado para a promotoria, caso assim seja decidido futuramente também. Ok? Com relação ao Partido Verde, que foi dito lá para o presidente, lá, gente, eu sou presidente do partido, mas também não tenho nenhuma vaga, não. Deixa eu ver com o acusador aqui. E nunca votei. Graças a Deus não tenho rabo preso com ninguém e não votei. Voto consciente, pensando no governo forte da nossa cidade. Mais algum vereador querendo manifestar? Só precisa mudar de time, Não havendo mais nenhuma manifestação dos vereadores, franqueia a palavra ao